Olá a todos, é uma grande alegria estar com vocês aqui hoje. E hoje eu vou falar sobre uma coisa interessante, que é a travessia e a inteligência artificial. E falar de travessia é a gente falar sobre o itinerário, sobre uma formação, né? O mais importante de uma travessia não é aquilo que está no começo, nem o que está no fim. É no meio que a gente encontra o real. Essa é uma metáfora de Guimarães Rosa que nos faz analisar o itinerário que a gente tem na nossa formação como médicos e o itinerário que a gente vai ter nessas novas inovações científicas que estão permeando a nossa profissão. Eu fiz o meu itinerário e comecei como um médico do interior formado numa grande cidade, na maior cidade do Brasil, aliás, e depois vim para o interior, vim para a minha cidade natal, aqui em Carmo do Paranaíba, bem no interior de Minas, e lá comecei a exercer e comecei a fazer um novo itinerário, né, fazer a minha travessia. Era muito interessante porque naquela época, quando eu precisava me atualizar, e isso já faz muitos anos, né, não vou falar quantos, mas acho que eu sou o decano dos palestrantes de hoje, eu tinha que me deslocar até um grande centro, ir numa biblioteca, fazer um monte de xerox e voltava para estudar. E ao longo dessa minha travessia, eu fui vendo algumas mudanças tecnológicas que impactaram severamente a formação médica e o exercício profissional. Alguns anos depois de estar exercendo, já como médico de família, num tempo em que a especialidade ainda nem tinha essa denominação, eu comecei a trabalhar com a capacitação de profissionais no interior. Num interior, bem interior, e comecei a visitar lugares no interior de Minas Gerais, no interior de Mato Grosso, no interior de vários rincões do país. E nessa travessia, nós começamos a usar a internet pela primeira vez. E isso foi um impacto enorme naqueles profissionais, porque ao mesmo tempo que a gente ensinava prática baseada em evidências, que a gente ensinava como fazer um protocolo, como criar linhas de conduta, a gente começava a ver uma coisa que no meu início de travessia eu não conseguia ver, que era o acesso à informação e quanto aquilo podia impactar positivamente o exercício profissional. E pude perceber que isso era um upgrade muito importante, que isso era uma coisa muito potente, que isso era uma coisa extremamente relevante para que a gente pudesse qualificar os profissionais. E isso foi muitos anos antes de eu começar a trabalhar na graduação, a ser um professor, né? Mas a gente começou a ver já naqueles idos do início dos anos 2000, fim da década de 90 do século passado, o impacto dessas novas tecnologias, né? Essas novas tecnologias vieram melhorar, qualificar o exercício profissional, trazendo os melhores avanços científicos ali na porta daquele médico que estava lá em Água Boa, lá no Araguaia, em Mato Grosso, naquele colega do norte de Minas, que antes não tinha acesso a boa informação e que agora conseguia acessar essa informação e colocar ela a serviço do seu paciente, do seu exercício profissional. Agora nós estamos no limiar de uma nova experiência que eu acredito que vai ser ainda mais disruptiva e mais importante no ensino médico e nos impactos possíveis na atenção à saúde do que foi a internet naquele momento. A gente começa a trabalhar com inteligência artificial. Nesse contexto da travessia, a travessia tem muito do aprendizado. Na travessia a gente aprende. Na faculdade de medicina, o mais importante, o mais real, não está nem na cerimônia do jaleco, nem está na colação de grau, está no meio. E nesse meio, a gente tem esse elemento novo, tecnológico,
que vai impactar muito o nosso exercício profissional e as nossas atividades, tanto no mundo docente, que é um mundo que eu transito aqui na nossa faculdade e em outros locais que eu ensino, quanto no mundo do exercício profissional médico. Nesse sentido, podemos observar que a gente já vem tendo muitos impactos. Na academia, isso é muito sensível. Eu faço muitos exames e isso às vezes é fonte de ódio dos alunos em relação à minha pessoa, como os exames de OSCE. Eu sou frequentemente chamado para elaborar o OSCE e os alunos às vezes nos odeiam por causa disso, mas isso é muito importante para eles. E a inteligência artificial já tem ajudado muito na elaboração desses OSCEs de várias maneiras. Uma delas, criando imagens, criando mídias absolutamente singulares, absolutamente éticas, porque não expõe pacientes, né? Criando elementos que a gente pode usar para as nossas avaliações, revisando as avaliações que nós elaboramos, qualificando-as para identificação e para verificação dos processos de habilidades e competências que nós tanto falamos. Esse é um processo novo e que a gente começa a acumular junto com muitas outras potencialidades, seja na simulação, seja na análise de novos dados epidemiológicos, seja na análise crítica de resultados, seja na formulação de políticas, no ambiente da gestão acadêmica, na revisão de planos de ensino, na gestão de informações que cada vez nós temos mais acessos. Na atenção, a inteligência artificial também vai ser absolutamente disruptiva junto com várias outras tecnologias, junto com a telemedicina, que nós já visitamos hoje, junto com machine learning e junto com várias outras coisas que vão estar presentes no dia a dia do profissional médico daqui para frente. E isso nos dá agora uma oportunidade de identificar os nossos pacientes, de dedicar aos nossos pacientes muito mais tempo das nossas habilidades e das nossas características humanas. A inteligência artificial nos permitirá transcender os aspectos técnicos da medicina, podendo nos disponibilizar acesso rápido e analítico a milhões de dados e informações que antes a gente tinha que guardar aqui dentro e que muitas vezes nós éramos traídos, seja pelo nosso cansaço, pela nossa sobrecarga e por uma série de outros afazeres profissionais. Queria muito focar isso para os alunos aqui presentes e para aqueles que depois vão assistir, que nós precisamos muito nos apropriar desses instrumentos e precisamos nos apropriar tanto como professores, aqueles que o são e aqueles que o serão, quanto como profissionais médicos, para o bem dos nossos pacientes. É importante que a gente disponibilize essas tecnologias para que elas estejam lá na ponta onde o cuidado é prestado. O que isso tem de diferencial quanto ao ensino e ao exercício da medicina nos rincões, nos sertões, nas áreas mais interioranas? Hoje a gente passa por uma discussão muito crítica sobre o aumento do número das escolas e da formação médica. Inclusive, nos últimos dias, isso tem sido um objeto de análise muitas vezes superficial e numérica, sem levar em conta a importância e a transcendência social que a nossa profissão tem na atenção às pessoas. É claro que a atenção médica ela tem que ser focada e a formação médica focada na qualidade. Mas é indispensável que nós tenhamos médicos formados no interior para compreender, para vivenciar, para se fixar e dar dignidade à atenção dessas populações interioranas. A gente, quando tem a formação médica aqui, né, nas cidades interioranas, e eu estou falando aqui de um centro formativo que
é da mais alta qualidade e que a gente tem orgulho dos nossos alunos da nossa escola, são alunos que são capazes de conhecer e de modificar essa realidade social e de saúde que nós enfrentamos por aqui. É fundamental que essa formação aconteça e que ela seja potencializada, que ela seja qualificada, que ela seja melhorada por todos esses instrumentos de tecnologia que hoje a gente tem disponíveis. E a grande pegada dessas novas tecnologias é que elas são as mesmas. Quando a gente menciona, e no dia de hoje a gente ouviu falar muitos nomes, ChatGPT, Gemini, DeepSeek, aí vai, são os nomes comerciais mais conhecidos e utilizados cotidianamente, eles são os mesmos aqui, são os mesmos nos grandes centros. Talvez na escala de tempo seja uma das poucas vezes em que nós estamos com a mesma potencialidade que a gente tem nos grandes centros. Temos uma oportunidade incrível, talvez uma oportunidade única de nos equipararmos e conseguirmos formar profissionais tão bons quanto historicamente foram formados nos centros de excelência e nos tornarmos grandes centros de excelência em qualquer lugar que a gente se dispõe e tenha condição de formar médicos. É importante, é claro, que isso se acompanhe de qualificações e infraestrutura local que sejam ligadas ao nosso sistema único de saúde, que possam garantir o desenvolvimento desse sistema também na mesma velocidade e na mesma qualidade. Queria continuar falando sobre os limites do uso dessas novas tecnologias. E aí eu queria lembrar um dito que é muito falado nas aulas de bioética, que é aquele que nem tudo que é cientificamente possível é eticamente aceitável. A ética tem que tutelar todas as novas tecnologias que vão ser utilizadas. E esse é o parâmetro que nós, como sociedade e como corporação médica, não podemos abrir mão. A ética é o nosso norte, a nossa bússola moral e prática de exercício profissional, e todas essas ferramentas que nós vamos incorporar têm que garantir e ser instrumentos para um exercício profissional ético, um ensino ético dentro das nossas normativas legais, profissionais e, sobretudo, naquilo que tange ao respeito e a garantia de crescimento humano, de crescimento da dignidade do nosso povo e da nossa comunidade. Torna-se hoje não só uma importância profissional e de mercado para nós médicos já exercendo e para os nossos estudantes que vão nos substituir, incorporar essas ferramentas que são muito poderosas, que são muito práticas, que podem endereçar problemas que antes eram de difícil solução, né? Também como uma obrigação de garantir que o nosso paciente, que o nosso aluno tenha à sua disposição o que há de melhor dentro aí do avanço científico. Esperamos que todos nós médicos e todos aqueles que vierem a ser médicos que estão nesse processo formativo consigam desenvolver essas atividades e essas ações com o suporte, com o alimento da inteligência artificial e outras tecnologias da forma mais ética e aplicada à sua comunidade. Gostaria de, já ir encerrando, falar um pouco sobre como essas mudanças vão impactar a nossa profissão e endereçar um medo que é muito propalado. Vamos ser substituídos por essas tecnologias? Em alguma medida nós precisamos ser substituídos sim em algumas ações. Em alguma medida a gente precisa passar algumas ações que essas tecnologias podem fazer melhor, mais rapidamente e com mais prontidão do que nós médicos humanos podemos fazer. Mas acredito eu que jamais poderemos ser substituídos por essas novas tecnologias naquilo que tange a humanização do cuidado,
naquilo que tange a atenção ao nosso paciente, atenção pessoal, e naquilo que é o pessoal, é a interação, é o entendimento do processo de adoecer que nós falamos tanto e que nós prezamos tanto dentro da prática da atenção primária, da atenção à saúde geral e à medicina de família e comunidade. Tá? Gostaria muito de ressaltar que esse momento de mudança é um momento de grande oportunidade para todos nós, né? Para todos aqueles que estamos na área da saúde e na área de educação, e estimular a gente a continuar essa mudança, né? Essa mudança é uma coisa muito importante da educação. A educação é esse processo de mudança que todos nós temos e desenvolvemos, né? E o mais bonito e interessante do mundo é que nós, todas as pessoas, não estamos terminadas, não estamos concluídas. Nós afinamos e desafinamos. E isso tem que nos deixar muito felizes, porque é assim que nós vamos melhorar e garantir evolução, tanto do ponto de vista técnico, tecnológico, aplicação dessas novas tecnologias e dessas nossas novas oportunidades, quanto do ponto de vista humano, de cuidado para os nossos clientes, para os nossos pacientes e para os nossos alunos. Tá? Queria agradecer muito a oportunidade e desejar a todos aí um bom uso da inteligência artificial para o bem dos nossos pacientes e dos nossos alunos. Um abraço.